Bom, estamos no capítulo 12 da nossa Confissão de Fé de Westminster. Se você a tem em mãos, por favor, abra para seguir. Se você não a tem, no boletim você tem recorrentemente o QR Code para você fazer o download e ter a apostila aí no seu celular. O assunto de hoje, do capítulo 12, é exatamente a adoção. E o tema da adoção é um tema que você talvez não veja em todas as teologias sistemáticas com um capítulo específico para a adoção, mas por uma razão simples. O princípio da adoção, a doutrina que nos fala a respeito da adoção, está encaixada no grande tema da justificação, que foi exatamente o assunto da aula anterior, que é do capítulo 11, que trata da justificação. Talvez por isso esse capítulo 12 da adoção seja também um capítulo bem mais curto em termos de extensão em relação à maioria dos capítulos da nossa confissão de fé. Então, dentro daquele processo da salvação, nós somos guiados pelo Senhor até nos encontrarmos com Ele, nós somos regenerados, o Senhor coloca fé em nós, sabemos pela Escritura que essa fé procede do Senhor, a fim de que não nos ensoberbecêssemos com uma fé que eventualmente fosse produzida em nós mesmos. Então essa fé que nos conduz à salvação provém do Senhor, Ele nos dá essa fé após sermos regenerados. E como vimos na semana passada, o processo de justificação é aquele pelo qual o Senhor decreta juridicamente, no nível espiritual, no nível dos planos eternos de Deus, Ele decreta que aquela pessoa que foi alvo da redenção é uma pessoa que agora não tem mais delitos a serem pagos, porque Cristo os pagou por ele. Então, esse ato de justificação é um ato também de imputação dos nossos pecados sobre Cristo na sua obra vicária, substitutiva por nós. Ou seja, é porque Ele pagou o preço que nós não temos que pagar novamente esse preço. Até porque seríamos inábeis para pagar qualquer custo relacionado ao nosso pecado, que é herdado desde a origem do nosso afastamento de Deus. Mas quando nós falamos de adoção, nós estamos falando de um termo que é conhecido no nosso universo inclusive jurídico, social. Nós sabemos o que é uma pessoa adotada por outra pessoa. Já falei aqui algumas vezes em sermões, em estudos, que quando o apóstolo Paulo e o Novo Testamento usa o termo adoção para fazer o comparativo daquilo que Deus fez com os seus filhos, é claro também que, principalmente o apóstolo Paulo, que usa muito esse termo, ele está se valendo do que ele conhecia como cidadão judeu romano do seu tempo, principalmente por causa da lei romana que vigorava. Paulo não se permitia esvaziar plenamente o conceito da adoção de Deus apenas pela terminologia jurídica do seu tempo, mas usando os atributos da justiça do seu tempo, ele conectava com os princípios paternos de Deus desde o Antigo Testamento, embora a figura de Deus como Pai não vigore plenamente no Antigo Testamento como aparece no Novo Testamento. Mas o conceito de um Deus que é Pai e que gera os seus filhos na comunidade dos que são eleitos por Ele, escolhidos como o povo de Israel também foi, está implícito ali no texto do Antigo Testamento. Então, Paulo pega esse conceito de uma filiação. Eu me lembro de já ter mencionado aqui, por exemplo, que embora a adoção não esteja explícita na lei do Antigo Testamento, nós vemos o caso de Esther, por exemplo, criada por seu parente próximo, numa adoção perfeita. Ele foi pai para ela durante todo o seu tempo, mas o conceito era intrínseco, não havia uma lei explícita como passa a haver depois. Na verdade, o povo hebreu tinha que se cuidar em todos os níveis, e algo parecido com a adoção, como nós conhecemos, passa a ser natural para eles. Há outros casos no Antigo Testamento também. Mas quando nós voltamos aqui para a nossa confissão de fé, no primeiro texto que nós vamos ler, no parágrafo 1º do capítulo 12, nós lemos assim: a todos os que são justificados, Deus se digna fazer participante da graça da adoção em e por seu único Filho, Jesus Cristo. Por essa graça eles são recebidos no número e gozam a liberdade e privilégios dos filhos de Deus.
têm sobre si o nome dele, recebem o espírito de adoção, têm acesso com ousadia ao trono da graça e são habilitados a clamar Abba Pai. São tratados com piedade, protegidos, providos e corrigidos por Ele, como por um Pai, nunca, porém, abandonados, mas selados para o dia de redenção, e recebem as promessas como herdeiros da eterna salvação. Para todas essas afirmativas, há uma vasta relação de textos bíblicos que endossam essas afirmativas da confissão de fé de Westminster. Então, para nós tratarmos de adoção, precisamos ir até o capítulo anterior e nos lembrarmos da justificação, porque aos que são justificados é que Deus torna participantes da sua própria família, isso pela graça, isso não por qualquer mérito que haja sobre nós, e Deus executa isso e torna isso validado em Jesus Cristo e através dele, ou seja, nós somos enxertados em Cristo e como enxertio em Cristo, nós somos tratados como se fôssemos parte integrante do próprio Cristo. Então o Senhor nos olha como sendo irmãos de Cristo, do seu Filho unigênito, irmãos por adoção, e exatamente por essa adoção que nos foi dada, nós recebemos o mesmo nome, ou seja, o nome da família do Pai, que é Deus, Deus Pai, e nós recebemos também como herança direta a mesma herança do Filho. É por isso que a Bíblia no Novo Testamento diz que nós somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo Jesus. E isso acontece por causa desse movimento em que nós somos adotados por Deus e somos colocados dentro do universo da sua família. Nesse momento, Paulo se vale do processo jurídico do primeiro século, em que os filhos eram absorvidos integralmente e ninguém nem falava mais, o fulano é filho adotado. Ele simplesmente recebia o nome da família que o adotava e ele passava a fazer parte integralmente daquela família, com direito pleno a tudo. Só que tinha um defeito naquela lei: mulheres não eram adotadas e geralmente quem adotava era a família que tinha alguma coisa a perder se não tivesse um filho para ter herança. Então tinha um defeito nessa lei, ela não era exatamente por amor, ela era uma lei por conveniência. Então Paulo pega o fator positivo dessa lei, que era a absorção integral do sujeito e o uso total e completo da família que o adotava, mas vai buscar no Antigo Testamento a relação de amor para com aquela pessoa que realmente precisava dos cuidados de uma nova família. Então ele faz esse amálgama que nós podemos ver diretamente no uso da palavra adoção, no Novo Testamento principalmente. Nós passamos, por causa disso, a chamar Deus de Pai. Nós vimos um filme iraniano lá em casa, várias vezes ao longo do filme, eu não falei nada, mas eu vi, tinha crianças no enredo do filme, e eles viravam, principalmente uma menina adolescente, sempre se dirigindo ao pai, ela falava Baba. Baba vem de uma palavra persa, que é da onde vem, no semítico, o Abba, Abba Pai. O Abba é o paizinho, e no persa ficou Baba, é da mesma raiz. E aquilo me chamou a atenção ali várias vezes ao longo do filme. O que isso quer dizer? É que existe uma forma carinhosa que só filhos que se sentem amados podem se dirigir aos pais. Se o pai é aquele sujeito sisudo, que não tem nenhuma relação com os seus filhos, os filhos não vão chamá-lo de Abba, ou, como eu vi no filme, Baba, não vão chamar, que é o nosso papai, papai, paizinho, alguma coisa assim. Mas o texto do Novo Testamento diz que uma vez que nós somos adotados, nós precisamos de tal maneira entender a ordem do amor do Deus que nos adotou, Ele sendo pai e agora nós sendo filhos, e Ele nos adotou de tal maneira que nós não temos qualquer dúvida em poder olhar para Ele e dizer Abba Pai. E quem é que falou Abba Pai? Vocês sabem na Bíblia quem se dirigiu a Deus e falou Abba Pai? Jesus, seu Filho unigênito. E a Bíblia diz, nós como filhos adotados podemos olhar para Deus o Pai e chamá-lo de papai,
paizinho, da mesma maneira que o Filho unigênito de Deus, e somente Ele pode olhar para Deus e dizer: Abba, Pai. Somente Cristo e somente aqueles que são, uma vez justificados e em seguida adotados, é que podem olhar para Deus e ter a intimidade de dizer para Ele: Abba, Pai. Isso parece que não quer dizer nada quando a pessoa lê, mas quando você entende o que é o processo da justificação e consequente adoção, isso faz todo sentido, que somente as pessoas que são alvo da adoção direta do Pai é que podem chamá-lo dessa maneira. Ninguém mais pode, somente os seus filhos adotados, aqueles que são herdeiros dele, co-herdeiros juntamente com o Filho, é que podem fazer uso dessa expressão. Avançando um pouquinho, nós vemos que somente Jesus Cristo é que poderia nos comunicar de tal maneira um caminho pelo qual nós poderíamos entrar e nos colocarmos conectados a Ele de tal maneira que nós pudéssemos ser profundamente considerados, não somente por Ele, como pela Santíssima Trindade, de fato como filhos de Deus. Eu vou fazer uso de um pequeno texto de J.I. Packer, num livro, a minha capa é bem antiga, a Teologia Concisa do Packer, mas ele tem um capítulo pequenininho sobre adoção, que também vem depois do capítulo sobre justificação, assim como a nossa confissão de fé. E ele diz o seguinte, ele se baseia no texto de Gálatas 4, 4 e 5, vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Ele se baseia nesse texto de Gálatas. E ele diz a respeito de Paulo, que na verdade Paulo ensina que a dádiva, a graça que é dada por Deus, da justificação, no ato da justificação, ou seja, aquela aceitação que nós fazemos como Deus sendo o juiz do mundo, porque Deus próprio nos convenceu pelo Espírito Santo de que Ele é o juiz e de que nós éramos pecadores, e que uma vez conhecendo isso e sendo chamados eficazmente pelo Senhor, nós o aceitamos na aceitação plena daquilo que Ele é, porque tivemos os nossos olhos desvelados e o nosso coração desimpedido para reconhecer quem Ele era. Isso traz também consigo a justificação, traz consigo o status da adoção. É por isso que eu falei para vocês no começo que nem toda teologia sistemática, ou nem todo compêndio de estudo que vocês tiverem em mãos, vai trazer especificamente a palavra adoção como um subtítulo, porque muitas vezes estará dentro do assunto justificação. Mas essa filiação por adoção é exatamente aquilo que nos permite ter uma intimidade permanente com o Pai. E Packer continua dizendo, com base em Gálatas, e não apenas no capítulo 4, mas também no capítulo 3, no versículo 26 principalmente, que isso é o que nos dá a capacidade de, olhando para o Pai, também sabermos se o Pai nos olha com este ou com aquele olhar. Então é bom que nós nos lembremos dos velhos pais. Os pais de hoje talvez tenham se esquecido do olhar dos pais, né? Mas nós que já passamos aí dos 40, a gente se lembra dos nossos pais quando eles olhavam assim, né, Sérgio? Olhavam para a gente e a gente sabia se era para parar, se era para continuar, se era para mudar, se era para sair do quarto, né? A gente sabia direitinho. Os nossos pais não precisavam falar nada. Os pais de hoje se tornaram quase que inábeis no olhar, né? Eles precisam de outras estratégias que eles não sabem mais. Passou o tempo, não sei como é que funciona isso, passou o tempo do olhar dos pais, alguma coisa por aí assim. Packer nos lembra que exatamente pela intimidade que nós temos com Deus é que nós podemos saber como é que Deus está nos olhando. E ao percebermos como Deus nos olha, nós também vamos ter a ciência de saber o que é que nós precisamos fazer naquele momento. Não estou bem. Meus pais me olhavam e eu sabia, fiz alguma coisa errada. Talvez eu não soubesse ainda o que era, mas eu sabia que tinha feito alguma coisa errada, né? E piorava, por exemplo,
Quando meus pais me olhavam, eu sabia, mas quando meu avô me olhava, eu sabia ao quadrado, né? Porque a geração anterior ainda era mais intensa nisso. Ele também nos lembra a respeito daquele episódio que eu falei, do princípio de adoção no primeiro século, mas ele fala a respeito da conexão do amor de Deus com esse princípio jurídico. A justificação, então, passa a ser para nós aquela bênção básica que nos torna juridicamente os filhos de Deus. E a adoção é aquilo sobre o que a justificação se fundamenta, porque nós somos justificados para que no passo seguinte nós sejamos adotados. Então, quando nós pensamos no processo da salvação, que muitas vezes nós chamamos de ordem da salvação, a palavrinha, a expressão técnica é ordo salutis, é ordem da salvação. Quando nós olhamos, parece que é um processo, né, todo quebradinho, mas aquilo é uma coisa só, é a salvação, é aquilo que nós chamamos de conversão. Nós dividimos isso tudo em vários pedacinhos por uma razão didática, para que nós entendamos vários princípios da Bíblia que acontecem ao mesmo tempo quando nós somos salvos pelo Senhor. Então, nós somos justificados para que nós possamos ser chamados de filhos, porque se nós não fôssemos justificados, jamais poderíamos ser filhos, nessa ordem didática em que nós somos apresentados a Deus como seus filhos, né? Então, a adoção é a bênção. Estou usando palavras do Packer agora. A adoção é a bênção do coroamento para a qual a justificação abre o caminho. Deu para vocês entenderem, né? É o caminho pelo qual se abre a possibilidade de nós, de fato, podermos dizer, lá no final da história, Abba Pai. Tá? Senão a gente não poderia falar dessa maneira. Esse status de adoção só é pertencente a todos aqueles que recebem Cristo em seu coração pelo ato salvífico do Senhor e pelo convencimento do Espírito Santo ao seu coração. Esse status de adotado, ou seja, esse estado de alguém que é adotado eficazmente, perfeitamente pelo Senhor, significa que em Cristo e através de Cristo, ou seja, por meio de Cristo, Deus nos ama exatamente com o mesmo amor com que Ele ama o seu Filho Jesus Cristo. E aqui é que está o cerne da questão da adoção, porque nós sermos filhos, nós sermos herdeiros, co-herdeiros, podermos chamar Deus de papai, isso tudo é muito bom, mas se nós não entendermos o cerne, isso vai ficar esvaziado de princípio, porque o cerne de tudo é Deus olhar para uma criatura como eu e como você, que era abominável aos olhos de Deus e sobre quem Deus diz em João 3,36 que sobre ele permanecia a ira de Deus enquanto estava afastado do Senhor. É Deus olhar para mim e para você, nos dar nova vida e depois nos amar com o mesmo amor que Ele ama o seu Filho Jesus Cristo. Se a gente não entender isso, a gente não entendeu o que é ser adotado pelo Senhor, porque todo o resto que eu falei até agora são os benefícios de sermos amados pelo Pai, como o Pai amou o seu Filho Jesus Cristo. E isso torna mais claro João 3,16, de tal maneira amou Deus ao mundo, que deu seu Filho unigênito a despeito de todo o amor do Deus Criador, com seu amor que é perfeito, não é como o nosso amor, Ele ter enviado o seu Filho totalmente amado nele e por Ele, a fim de que gente como eu e você também fosse amado pelo mesmo amor com que Ele ama Cristo Jesus. E eu tenho certeza que depois de nós divagarmos mentalmente a respeito disso, nós não vamos entender isso na plenitude, porque nós não alcançamos a dimensão do amor de Deus. Mas é exatamente esse amor de Deus, fora do contexto da nossa mente, que foi colocado sobre nós, e é somente por isso que Deus aceita quando nós olhamos para Ele e dizemos: Abba Pai. Porque se Ele não nos amasse com o mesmo amor de Cristo,
Ele não aceitaria diante dele que nós repetíssemos a mesma forma de expressão que somente o filho mais amado poderia dizer a ele. Isso é o maior ganho da adoção, é nós sermos filhos, plenamente filhos, amados com o amor máximo, o amor total que provém do Deus cujo amor é perfeito e que não cabe na compreensão do ser humano. É disso que nós estamos falando com respeito à adoção. Agora nós vamos para casa com esse barulho na cabeça, porque nós precisamos entender que se Deus nos ama dessa forma, qualquer expressão de amor que tenhamos por Ele ainda será incapaz de sequer traduzir um pouco do amor que Ele tem por nós. Nós sempre seremos devedores do amor de Deus. E isso nos coloca no nosso lugar. Isso nos faz sermos humilhados na presença de Deus, porque nós não conseguimos retribuir, nós não conseguimos recompensar, nós não conseguimos retornar a Ele. E mesmo assim, Ele nos ama com aquele amor que Ele ama do seu Filho unigênito, Jesus Cristo. Amém? É disso que fala a adoção. E é isso que deve povoar a nossa mente quando nós falamos a respeito desse princípio que está no nosso código, na nossa confissão de fé. Que Deus